Sérgio Dias. Boa tarde a todos. Primeiro, vou agradecer, eu estou vendo um número espetacular de pessoas aqui. Demonstra que há um enorme interesse em terem informação, que será a base do nosso encontro de hoje. Eu gostaria de apresentar as pessoas que estão compondo a mesa, começando lá pela esquerda, comandante Castanho, que é vice-presidente do sindicato, que vem nos prestigiar aqui. Alexandre Kaiser, Comissão São Paulo. Comandante Zoroastro, Comissão Rio de Janeiro. Ari Guidolin, Comissão Porto Alegre. Graziela Baggio, que ninguém conhece, nossa coordenadora. Dr. Lauro, representando o escritório Maia. E meu amigo Tomás, da Transbrasil, presidente da Associação dos Aposentados do Brasil, e Sérgio Dias, presidente da FENTAC. Como eu disse antes, é um momento único. Vamos aproveitar esse nosso encontro. Nosso encontro será descontraído, como sempre foi aqui entre nós. Por favor, não se inibam. Se tiverem dúvidas, perguntem. Nós temos vários colaboradores aqui que vão indicar o momento, no momento aquele que queira manifestar-se, e espero que vocês aproveitem bastante esse nosso encontro. Eu passo nesse momento a palavra ao Dr. Lauro para iniciar as apresentações de ordem jurídica. Obrigado, Ivan. Uma boa tarde a todos. Boa tarde à mesa. Alô? Bom, eu vou trazer algumas considerações históricas do nosso processo da ação civil pública. Depois eu vou falar um pouco sobre a defasagem tarifária e depois sobre o que andamos falando bastante sobre os acordos, os possíveis acordos. Tá? A nossa ação civil pública, que o Dr. Castanha Maia ainda soube, lá nos idos de 2004, ela, em suma, ela pretendia a condenação da União por ter autorizado 28 contratos de renegociação de dívida entre Transbrasil e Aeros e Varig e Aeros, bem como ter excluído a terceira fonte de financiamento do Fundo Aeros e autorizado a saída da TAM e da Air France, retirando dinheiro do fundo quando deveria colocar dinheiro no fundo. Então, essa ação, como todos acredito eu aqui sabem, ela foi sentenciada no ano de 2012 pelo juiz Jamil, o juiz federal Jamil, e condenou a União a indenizar os participantes do Aeros, tanto os ativos quanto os aposentados. Ele limitou ao grupo Transbrasil e Varig. No entanto, nós estamos recorrendo, essa é uma decisão de primeiro grau, e nós estamos recorrendo para o Tribunal Superior, que é o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para contemplar a todos que estavam dentro do Fundo Aeros. Porque é bom lembrar que, independente da patrocinadora ter sido a Varig que reteve ou a Transbrasil, todos foram lesados, igualmente. Porque o fundo que tínhamos naquela época era único. Então, se a Varig não passava as contribuições dela, todo mundo, tanto da Rio Sul, da Cruzeiro, da TAM, naquela época da Air France, todo mundo saía perdendo. Então nós entendemos que a decisão do Dr. Jamil, ela deve ser ampliada. Ela é uma decisão boa, sim. Ela é uma decisão inédita também, mas ela deve ser ampliada.
para contemplar absolutamente a todos. Tem alguém aqui que não era Varig Transbrasil? Ou todos Varig Transbrasil? Cruzeiro, comandante Horácio. Sim. Então, essa ação está agora no tribunal, estava nas mãos do desembargador Moreira Alves, que foi para corregedor do tribunal e deu lugar ao desembargador Daniel Paz Ribeiro. É ele que hoje cuida de todos os nossos processos lá. É preciso fazer, para que todos entendam, uma diferenciação entre a ação civil pública e a antecipação de tutela, que a gente tanto fala, mas como é uma linguagem técnica que a gente está acostumado no dia a dia, a gente já sai falando assim, mas muitas pessoas não entendem o que é. A antecipação de tutela, que foi obtida em 2006, depois ela foi renovada em 2012 na sentença, e está suspensa hoje, ela nada mais é de uma decisão dentro do processo da ação civil pública, que antecipa uma parte do resultado final. Ela diz, olha, tem uma situação de urgência, os aposentados e pensionistas do Aeros estão passando realmente por dificuldades. Então, o juiz, vendo essa dificuldade, ele pode antecipar parte daquele final. Então, essa é a antecipação de tutela. Essa é a nossa luta jurídica hoje, é para trazer essa antecipação de tutela de volta. Nós então fizemos um pedido na apelação, nós colocamos no blog, isso foi em final do ano retrasado, que haveria essa possibilidade, uma chance, que é sim ou não. Sim ou não. Bom, e a gente não pode prometer nada porque não somos nós, infelizmente, que temos essa decisão. Mas existe uma possibilidade de se renovar essa antecipação de tutela. Está nas mãos do desembargador. Porém, se ele não conceder a antecipação de tutela, se ele der um despacho entendendo que é muito dinheiro para a União, não vou dar essa antecipação de tutela. Nós temos que continuar aqueles outros processos. Por exemplo, a SL 127. Já vi que tem pergunta, já fui abordado aqui por um colega, perguntando, ora, o Supremo Tribunal Federal em 2010 disse, se sair uma decisão na ação civil pública procedente, condenando a União, os pagamentos devem ser imediatos. Ora, o Supremo fala e ninguém cumpre? Como isso? Então, nós ingressamos naquela época, isso foi, o dia que nós perdemos foi 26 de outubro de 2012, quando a União conseguiu cassar a nossa decisão. 29, na segunda-feira, nós ingressamos no STF com um pedido de informando que a decisão lá deles tinha sido descumprida pelo desembargador de segundo grau. O ministro Joaquim Barbosa passou longe disso, longe, deu um despacho completamente sem sentido com o que foi pedido. Nós entramos com um recurso chamado agravo regimental. Esse recurso, obviamente, está nas mãos dele, né, porque ele não se aposentou ainda. Se nós perdermos, então, a antecipação de tutela, nós vamos para o Supremo para fazer com que esse recurso de lá seja posto em pauta no plenário. E o plenário julgue se a decisão de 2010 está valendo ou não está. Então, juridicamente, nas nossas ações, é isso. Nós estamos dependendo de, pelo menos, uma decisão nas próximas semanas. Tá? Se não, vamos tomar o outro caminho, que é o caminho do STF. Tá? Em relação à defasagem tarifária. Defasagem tarifária, todos sabem o que é. Nos anos 80, o governo congela as tarifas
de uma concessionária de serviço público, porém os custos atrelados ao dólar e sobem. Então tem um desequilíbrio econômico na empresa que leva à falência. E prestem bem atenção que não é por nada que os preços foram congelados por volta de 85. E a Varig faz a primeira negociação de dívida com o Aeros em 87. A empresa ficou sem recursos e pegou o dinheiro de quem? De vocês. E com a autorização de quem? Com a bênção de quem? Do governo federal. E é exatamente por isso que o governo federal está sendo condenado. O doutor Jamil, muito claro na sentença dele, disse: se estavam vendo que o fundo ia quebrar, então que interrompesse, pagasse todo mundo e cada um faria o que quisesse com o seu dinheiro. Mas não, foram fazendo empréstimos, e hoje nós estamos nessa situação deprimente. Bom, então essa ação foi dada em garantia real para o Fundo Aeros, a ação de defasagem tarifária, para o Fundo Aeros no ano de 2003. No último acordo entre Varig e Aeros, o último acordo foi exigido uma garantia. E essa ação foi dada. O Aeros ingressou nessa ação já no STJ em 2006, quando um ministro disse que ele tinha interesse porque parte daquele dinheiro iria para o Aeros. Então ele ingressou como terceiro interessado, tanto que fez sustentação oral no ano passado, quando ele iniciou o julgamento. E então esse dinheiro pertence uma parte a vocês, da defasagem tarifária, ao Fundo Aeros. Só que nós temos uma decisão final do Supremo Tribunal Federal, que cabe recurso de embargos de declaração. É um recurso que, para quem acompanhou aqui o mensalão, eles repetiram várias e várias vezes. É um recurso que visa sanar obscuridade, contradição, o que não existe. A decisão é muito clara. É uma decisão que fulminou o recurso do Ministério Público da União, porque não tinha cabimento no recurso deles. Então, mas certamente, em sendo publicado o acordo, vai ocorrer os embargos de declaração por parte, pelo menos, da União. Precisamos de agilidade do Supremo Tribunal Federal. Precisamos de agilidade, para que coloque em pauta e julgue. Aí nós vamos poder falar que o processo transitou em julgado. Ao transitar em julgado, o processo inicia uma nova fase, chamada fase de liquidação. É onde vai se apurar os valores. Quanto a União deve? Ela fala hoje em 3 bilhões de reais. O Fundo Aeros em 8, 7. Então, tem que se fazer esse paralelo, vai ser feita uma perícia, obviamente, naquela época, e vai ter que se apurar o valor. Estamos falando em muito tempo de 6 a 10 anos, para a defasagem tarifária, entrar realmente o dinheiro. É uma informação absolutamente choca quando se fala assim. Choca. Por isso que nós, Graziella, o pessoal do sindicato, todos aqui da FENTAC, todos aqui que estão nessa mesa, estão atrás e sonham com um acordo. Porque o acordo é a única forma de dar agora, ou a antecipação de tutela, né? Mas agora já está passando por outro caminho, o acordo. Então nós levamos algumas ideias para a União. Eles se mostraram algumas vezes. Deixa eu só pegar aqui. Desde o confinamento que teve no Rio de Janeiro, a União começou a olhar mais. Então, pessoal, sai do confinamento, vem conversar em Brasília, nós vamos querer acordo, não sei o quê. O governo está alinhavado a fazer um acordo. Sempre teve esse assunto, sempre teve
expressão por parte do governo. Não saiu ali, é verdade, não saiu. Mas, apesar do não do último mês, o acordo é uma coisa viável. Nós entendemos viável. Nós entendemos. Então, nessas reuniões, e foram inúmeras reuniões, nós tínhamos que apresentar para a União algo que nós não conhecíamos. Então, cada reunião a gente tinha que ir lá, olha, me consegue, por favor, essa informação para a gente poder fazer. Informação dessas, relativo a número de participantes, que o Aeros não queria nos informar, valores que existem dentro do Aeros, porque como é que a gente vai fazer uma negociação sem ter conhecimento dos dados? Isso é uma coisa óbvia, não tem como fazer. Então a gente foi pensando, se passou bastante tempo, é verdade, mas se chegou ao que chamamos de base necessária para o acordo, que foi o que a gente entregou para eles, que contemplava todos e de forma integral. E mesmo assim, economizando por volta de 75% do que o governo deve para Aeros hoje. Mesmo assim. Então, se pretendia dividir dois grupos, né? Isso aqui, só para que todos entendam e não façam confusão. Isso aqui eram ideias que foram passadas. Ideias. A União poderia dizer, não, eu não quero pagar dessa forma. Poderia. Quero pagar de outra forma. Perfeito, ótimo. Vamos conversar com todo mundo, ver se alguém abre mão. Mas a União não fez isso. Então nós preferimos dar o primeiro passo e dizer, olha, quem sabe vocês sigam as nossas sugestões, vocês vão economizar, vocês vão salvar a vida de provavelmente 10 mil idosos e pensionistas, aposentados e pensionistas. Então, chegamos a alguns números. Falo, pelo menos uma das propostas, né? A principal delas seria a seguinte: a União deve, pelos nossos cálculos, para a validação de defasagem tarifária, por volta de 6 bilhões de reais, mais ou menos isso. O fundo Aeros hoje, se voltasse a funcionar, para voltar a funcionar e pagar integralmente todo mundo, precisa de 8 bilhões de reais. 8 bilhões de reais. Ou seja, a nossa ação, a ação do sindicato, da federação, ela vale 8 bilhões de reais. Mais a parte da ação que nós ganhamos, que é relativa à terceira fonte. Tá? Então, a gente está falando de valores que a União deve, por volta de aproximadamente 20 bilhões de reais, que a União deveria. O governo, como todo mundo deve ler jornal ou revista, olha, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para isso. Então nós sabíamos, tínhamos essa consciência de chegar numa mesa para debater, nós tínhamos que apresentar algo viável. Algo viável. Então, nós pensamos da seguinte forma: o fundo ainda tem dinheiro lá dentro, o fundo Aeros, por volta de 380 milhões de reais. A dívida para com os ativos, não os aposentados, os ativos, deve ser por volta de 600 milhões de reais. De 600 a 700 milhões de reais. A dívida dos atrasados dos aposentados, 1,5 bilhão de reais. 1,5 bilhão de reais. Fora o mensal. O mensal. Então, o que nós pensamos? Pega o dinheiro do fundo, a União implementa e resolve os aposentados, os ativos. Resolveu os ativos aqui. Os aposentados, em outro grupo. A União inicia imediatamente os pagamentos integrais para todos os aposentados. Integralmente. E pagaria suavemente, em
3 anos, aquela diferença de 1,5 bilhão que vocês têm direito de atrasados. Essa foi a nossa proposta. Essa é a proposta base. Claro, existiria uma forma da União pagar imediatamente os atrasados. Só que a gente precisaria de um dispêndio maior de dinheiro da União, algo que, desde que se começou a conversar, não, é tanto? Não tem como conversar. É mais do que 3 bilhões? A gente não nem fala disso. Então a gente precisava dar uma forma. E nesse formato, a União sequer pagaria a ação, o valor da ação de defasagem tarifária. É por isso que nós acreditamos tanto, porque era muito econômico, ou melhor, é muito econômico para a União. Isso daqui é um acordo que qualquer devedor gostaria de receber do seu credor. Só que, infelizmente, ainda temos barreiras pela frente. Fazenda, Tesouro Nacional. Então, são esses ministérios, o Ministério do Planejamento, são pessoas que estão, talvez, alheias ao desespero que se passa, alheias à natureza humana e não nos dão ouvidos. Pensam primeiro no dinheiro do que no cidadão. Algo que nós definitivamente odiamos. Mas é com isso que nós estamos lutando. É difícil? É difícil. Gostaria de estar aqui falando, ganhamos a antecipação do dela, estou recebendo todo mundo amanhã, integral. Mas o caminho é longo e a gente tem que aguentar firme. Alguém com alguma pergunta no âmbito jurídico? Claro. Essa proposta já foi apresentada lá para os departamentos, lá do governo. E qual foi a resposta deles para vocês? A resposta deles, sim, como é o seu nome? Adelaide. A resposta deles veio por intermédio do ministro Ricardo Bertolini, que é hoje ministro das Relações Institucionais, que como houve o acampamento, o caso Aeres, ele angariou muitos deputados. Aqui nós temos o deputado Rubens Coelho, que é do Paraná, que dá um grande apoio. Então, se transformou em algo que o nosso parlamento, o nosso Congresso, cobrava do governo federal. Então veio, por meio de uma ligação, dizendo, no momento o governo não tem dinheiro para pagar. No momento o governo não tem dinheiro para pagar isso. Então, se tentou, claro, se quer agora, mas quem sabe o governo assine também algum termo para o início do ano que vem, só que não tem. De momento não está fechada a porta. Mas essa porta é uma porta política. Ela pode ser aberta a qualquer momento. Exatamente. Ela pode vir, inclusive, para a realização de um acordo de uma decisão jurídica. Que o governo se veja de uma forma que ele vai ter que pagar e aí então realiza o acordo. Outro detalhe, essa defasagem tarifária é atingida o dinheiro que a Vale tem que receber. Nós sempre falamos em credores, os funcionários da Vale, nós não vamos ser os últimos. A Vale não tem outros credores, esse dinheiro não vai ser mais bem dividido? Clarice. Só Clarice. A Vale entrou em falência, processo de falência, foi decretada a falência em 2009, ela entrou em processo em 2006, quando não anunciaram o plano de recuperação judicial. Quando se ingressa na falência, existe uma ordem de preferência para pagamentos. A primeira são alguns créditos que são pequenos, a gente sabe que são pequenos créditos preferenciais. Tá? Mas o primeiro crédito da lei é trabalhistas. Mas mudou isso? Não mudou.
Inclusive a lei antiga era trabalhista também. Então é trabalhistas até 150 salários. Quem tiver que receber mais de 150 salários, recebe 150 e vai para o final da fila, como credor pirográfico. Tá? Posteriormente, temos o créditos com garantia real. Isso é o artigo 82, se não me engano, da lei 11.101. Créditos com garantia real. Exatamente o crédito que o Aeros tem nessa. E em terceiro lugar, os impostos. E foi muito bom a senhora tocar, porque nós enfrentamos esse questionamento, inclusive em uma das reuniões com o governo. Porque o governo insiste em dizer que a ação de defasagem tarifária equivale ao débito que a Varig tem em impostos. Só que os impostos só serão liquidados depois dos créditos trabalhistas até 150 salários e créditos com garantia real. Ou seja, o governo não vai receber nunca esse valor. Nunca. Porque não vai chegar, vai se esgotar antes. Só com a área de Outras empresas credores. tem Empresas pequenas, empresas. fornecedores, né? Milhares, mas essa é a ordem. Tem uma empresa que tem crédito de garantia real, né? Sim, o braço do Banco do Brasil. O braço do Banco do Brasil, só. O resto é depois dos impostos, aí sim. Porque daí também entram os outros amigos da Transbrasil, coisas não tem nada a ver com a gente da Bahia. Daqui a pouco. Pois é. Você disse que a porta que se fechou é política. Ainda, pensando nisso, ainda há tempo hábil, antes das eleições, para se formar um lobby político para romper essa barreira e enfrentar, fazer uma enfrentação do governo para acordo. Nós temos ainda tempo hábil antes de formar esse lobby com os parlamentares sérios. É exatamente por isso que nós estamos aqui. Exatamente. Essa vai ser a parte política, que vai ser depois da jurídica, mas na área política a gente vê que é tudo muito rápido. Uma hora abriu, uma hora fecha. Agora no momento está fechado. Mas a gente não pode perder e nem bater a porta na cara deles do jeito que eles fizeram com a gente, porque de repente a gente consiga, por exemplo, uma decisão judicial e aí faça com que aquela vontade que não existia comece a aparecer. E aí a gente resolve rapidamente o caso de todos. Essa é a nossa intenção. Só que atualmente está fechado. O governo disse, não, no momento eu não tenho dinheiro. Mas, com certeza, se todos participarem da forma como que puderem, tem muitas pessoas com limitações, mas da forma como puderem, certamente a força do movimento vai ser maior. Certamente. Eu queria passar para o Sérgio Dias, ele deu uma saída, mas eu vou tocando, né? Então, primeiramente, eu queria aqui externar a minha alegria e a minha satisfação de poder estar com vocês aqui em Curitiba. Agradecer imensamente a coordenação do Ivan Martins, da esposa e de outros companheiros que estão aqui, que contribuíram para que esse encontro desse certo. Que eu estou reputando como o maior sucesso em reconhecer que a base não é tão grande, mas num lugar extremamente harmonioso, um ambiente agradabilíssimo, pessoas com disposição de escutar e nos ajudar a sair dessa situação. E queria agradecer também a equipe de Florianópolis, que fez um esforço extraordinário aqui, coordenado pelo Sirtoli, pelo Antenor, no sentido de trazer uma parte do grupo de Florianópolis, porque seria extremamente difícil para nós essa locomoção. Tanto é que a gente sugeriu essa situação, o local onde nos encontramos aqui foi ideia do Ivan, então ele está de parabéns mesmo por toda essa organização.
E vocês estão de parabéns de terem saído de casa com esse tempo, com esse frio, para estarem aqui tentando buscar os esclarecimentos necessários. Peço cuidado para o retorno de Florianópolis, que eu sei que a estrada é perigosa, mas vocês vão com a medalha milagrosa, com certeza. E vamos todos, né, retornar para casa com a medalha milagrosa. Bem, ultrapassado isso, né, senhores, eu acho assim, a decepção de vocês, ela não é maior do que a minha. Ela não é. Por que eu faço um pouco dessa análise? Porque, assim, algumas poucas pessoas que estão aqui nesse ambiente vivem esse problema do Aeros desde 2001, que é o caso do Ivan e eu. 2001, nenhum de vocês imaginava sequer que algo poderia acontecer do que vocês estão passando hoje, né? Isso é uma verdade absoluta. Então, quando a Transbrasil fechou em 2001, está aqui o Tomás, quando a gente foi alertar os trabalhadores que a Transbrasil não estava passando aquilo que eles estavam mensalmente retirando do contra-cheque, eu confesso, era uma assembleia enorme. Eu apanhei, eu e o Bona, nosso diretor jurídico, ex-diretor jurídico, na época era, porque nós alertamos isso aos trabalhadores. 98 isso, né? E ninguém acreditou. 2001 a Transbrasil quebra, né? E em seguida é feita o governo impõe lá em final de 2002 uma administração especial, que era o Brentano, que foi cuidar especificamente do plano da Transbrasil, mas estava de olho já naquele momento nos planos da Vale e das demais. Quero dizer que desde essa época, 2001, eu estou envolvida, eu, Ivan e alguns outros, Valdecir, né? A Luiz, bom, alguns companheiros que até já se foram, estamos envolvidos nesse assunto. Mas eu não me arrependo um só instante, por mais que eu apanhe, por mais que as pessoas me critiquem, porque eu estou fazendo isso de vontade própria e eu acho injusto o que está acontecendo. E eu quero justiça nessa questão. Começa o governo em 2003, o presidente Lula. Claro que a gente tinha, assim, todos nós, acho que sem exceção aqui dentro dessa sala, pensou que ele poderia mudar muito para nós, principalmente nós da aviação, né? No caso, a Transbrasil já estava fechada, no caso do setor aéreo, que estava desgringolando, ele escreveu vários artigos apontando a necessidade de uma solução para o setor aéreo, mas, lamentavelmente, o governo foi igual aos demais que passaram. A única coisa que a gente tem certeza é que tudo que aconteceu no fundo foi de 2003 para trás. Porque em 2003 já tinha administração especial, portanto, nada aconteceu, a não ser algumas negociações. Uma negociação que a Vale fez, ela não conseguiu honrar, e isso já na época da recuperação judicial, coisa que se a Vale tivesse sobrevivido, ela honraria essa dívida dela com o Fundo Aeros em 15 anos, se não me engano, pagando 6 milhões por mês. Para uma empresa que faturava como a Vale, 6 milhões por mês não era nem o combustível de um dia da Vale. Estou certo, comandante? Por aí. Pois é. O da Transbrasil, o combustível de um dia era de 4 milhões. O da Vale era de 6 milhões e meio aproximado. E a conta do Aeros era 6 milhões por mês. Todos nós acreditamos que a Vale ia conseguir sobreviver. Todos nós, né? Esse acordo, inclusive, foi firmado lá atrás ainda e, lamentavelmente, a Vale não cumpriu mais um desse acordo e chegamos aonde chegamos, que tudo foi explicado aqui pelo Lauro. Mas é importante colocar, e eu acho que nós temos que ter claro que nós não somos perdedores, né? Nós estamos na luta. A luta é árdua. A estrada é esburacada, com desvio, né? Mas a gente tem que seguir em frente. Não podemos desistir. Por que eu digo isso? Porque
Para vocês foi um choque dia 27, né? Talvez o deputado Rubens Bueno ter lido aquele documento na Câmara dos Deputados, no plenário da Câmara. Mas o efeito que nós queríamos era aquele mesmo. Aquilo foi uma questão política, né? Foi uma forma política de você mostrar a indignação que nós escrevemos lá para o presidente da Câmara, até chamando a atenção dele para que ele se movimentasse e conseguisse, fosse buscar uma situação que o governo saísse dessa imposição de não ter dinheiro, né? Eu, particularmente, ainda tenho dúvidas se o problema é dinheiro. Todos nós sabemos que tem dinheiro para tudo, né? Se sair uma decisão, eles vão ter que achar dinheiro para pagar, ou não. Então vai ter dinheiro. O ano passado, quando nós ganhamos a antecipação do Tutela, o governo mandou um projeto para a Câmara pedindo autorização para a Câmara para pegar o dinheiro que estava estocado de 2011 e 2012. E tinha sobrado no orçamento do governo. E já estava lá dentro da Câmara, quando eles conseguiram suspender a antecipação do Tutela. Então, dinheiro tem. Nós não sabemos ainda, quer dizer, ou a gente não está querendo enxergar, é o tamanho de jurisprudência que vai ser gerada ao nos atender nesse processo. Nós temos aí 300 e poucos fundos, né? Temos mais, mas 300 e poucos fundos com problema. Quem tem acompanhado nos jornais tem visto que há 2 anos, todos os fundos, grandes fundos, estamos falando de Petros, estamos falando de Previ, estamos falando de FUNCEF, estão sofrendo em função da crise econômica que o Brasil está passando há 2 anos e não estão atingindo o resultado adequado. Quem vai pagar? O trabalhador. Se o trabalhador disser que for na justiça, não, mas não fui eu que investi lá naquele lugar. Foi a direção, porque o governo sugeriu, porque isso, porque aquilo. E o juiz entender que é isso mesmo, que vai ter que pagar a União. Ou seja, de permitir que os fundos aplicassem em lugar que correriam risco. Então, pagar para nós é abrir uma estrada, isso que assusta o governo. Então, não há consenso dentro do governo. A gente conseguiu achar um interlocutor melhor do que aqueles que a gente já havia ultrapassado, né? E eu digo isso com toda a franqueza, porque para quem esteve com a candidata aqui, a Gleice, na Casa Civil, ela não se comprometeu 1 centímetro, apesar de oficialmente na reunião, na frente de todos nós, ter dito que a presidenta Dilma mandou resolver o problema, que ela estava acionando os ministros, que as reuniões iam acontecer, que a gente ia chegar num acordo. Ou seja, mentiram para nós o tempo todo. Se não mentiram, omitiram realmente o que está acontecendo. Isso é um fato. Hoje, existe uma dificuldade. Eu concordo, os jornais estão dizendo, mas eu acho que para pagar uma folha de 35 milhões, não afeta ninguém, né? A gente sabe que tem outras prioridades, tipo a chuva lá do Rio Grande do Sul. A Dilma foi lá e liberou 40 milhões lá para as pessoas lá do Rio Grande do Sul. Tudo bem, eu acho que é uma prioridade sim, porque são pessoas que ficaram sem casa, sem onde morar, sem comida, sem nada. Agora, a nossa questão, que já vinha sendo discutida há muito mais tempo, tem que ter uma brecha sim. O interlocutor de agora, o Pesoini, ele sempre nos acompanhou, inclusive foi a uma das reuniões do ano passado dentro da AGU, e nessa reunião ele até se exaltou pelo tratamento que estava recebendo na AGU, se levantou e foi embora, de indignação com relação à advogada da AGU, que nos chamou logo que acabou o confinamento lá do Rio.
Nós fomos para Jeú, chegamos lá, fomos atendidos por 2 advogados, 2 senhoras que não sabiam de nada e perguntaram o que a gente estava fazendo lá. A gente ficou tão indignado, bateu na mesa, o que nós estamos fazendo aqui? Vocês marcaram a reunião, nós estamos aqui para dialogar, para encaminhar o acordo, etc. Não estou, não sei. Não tinha justificativa, o Benjamin ficou danado da vida, xingou o ministro na nossa frente. Não estou inventando nada. Né? Mostrou sua indignação com as 2 advogadas e, claro, nós acabamos acompanhando ele, levantamos e saímos, até que outra reunião foi convocada com mais seriedade. Só que agora, nesse momento, ele foi muito claro para nós. Né? Principalmente, eu acho que para a comissão, ele não traiu ninguém, porque desde o começo ele deixou claro, pois é, eu vou correr atrás disso, você me conhece, eu sei do assunto, agora eu vou dizer para vocês a hora que dá, e vou dizer para vocês a hora que não dá. Então, no ano passado, o governo apresentou uma MP, né? Nós estávamos lá discutindo com o governo na AGU, e eles defenderam, a AGU defendeu uma MP, não fomos nós, uma medida provisória, onde o dinheiro viria para pagar a folha, dentro de alguns aspectos, porque o que o Lauro leu é uma das alternativas. Nós temos outras, alguém lembra aí da época do Maia, que o Maia colocou, pagamento à vista era tanto, pagamento em tanto tempo. Bom, a gente aperfeiçoou com os dados que a gente tinha e aquilo que ele falou para vocês foi uma delas. Em nenhum momento a União questionou o que nós queríamos, atender todo mundo. E a medida provisória foi o que eles sugeriram, não nós. Portanto, não existia coisa mais segura do que aquilo. O governo estava propondo aquilo. No entanto, me parece, assim, no final do ano, não houve consenso entre os ministros e, portanto, lá com a Dilma e esses ministros resolveram suspender a possibilidade dessa MP em dezembro até os ministros se sensibilizarem e chegarem a um acordo. E são esses ministérios que o Lauro citou. Quando foi julgada a defasagem tarifária, confesso para os senhores e confesso em bastidores, o governo foi extremamente surpreendido. Por quê? Os 6 meses que nós sentamos com a AGU, não teve uma reunião que o Adas deixou de dizer que ia ganhar aquela ação. Não teve. Então, aquela ação, defasagem tarifária, é uma questão de honra, porque ela é a primeira ação de umas 70 outras ações idênticas com o mesmo mérito, que dá mais de 180 bilhões de reais. E a nossa foi julgada. Então, para ele, era uma questão de honra ganhar aquela ação. A composição do tribunal era outra, não era a mesma da Transbrasil, não era. E todos nós sabemos, 80% do tribunal foi indicado por Lula. Então não seria difícil, talvez, chegar a esse resultado. No entanto, eles foram surpreendidos. E aí, alguns estão dizendo que a gente nunca fez nada, para outras ações. Eu quero esclarecer aqui com muita propriedade, né? E eu estou convencida que quem ganhou a defasagem tarifária fomos nós que batalhamos esses anos todos. Porque senão não teríamos ganho. Eu posso elencar para vocês, no mínimo, durante esses 13 anos, no mínimo, umas 150 viagens de ida a Brasília. Vocês podem até achar, foi muito? Foi. Sempre foi para tratar não só esse problema, vários outros problemas, enquanto eu estive na presidência do SNA. Mas nós estivemos no STF, no mínimo umas 50, 60 vezes conversando com os ministros. Nós interpelávamos os ministros dentro do avião. Nós agendávamos audiência no Salão Branco. Toda a vida pedindo para julgar, informando o que significava aquele julgamento, que era a vida
de mais de 20 mil famílias. Eu não estou falando participantes, estou falando famílias. Porque nós temos 10 mil aposentados com pensionistas e 10 mil ativos, que ele está uma vez na Vale e uma vez aqui dentro do Aeres, né? Então, o julgamento daquela ação eram vidas que deveriam ser salvas. E, assim, a gente interpelou todos eles, todos os ministros. Então, se a gente disser, trabalhamos, morremos na praia, não é verdade. Nós ganhamos uma ação patrocinada pelo sindicato, pela associação, pelos demais sindicatos, condenando a União, ganhamos. Isso não pode ser jogado fora. Lá vai quase 20 bi. Ganhamos a ação de defasagem tarifária, agora temos que saber cobrar. Já fizemos e criamos várias alternativas, né? E quase chegamos lá. Fomos enganados? Fomos. E não tem ninguém, acho que mais do que, principalmente eu, que estou todos esses anos mais envolvido e diretamente indo buscar, junto com esse governo, a sensibilidade necessária, sensibilidade que ele tinha antes de se eleger, e agora não tem mais, não tem ninguém mais chateado que eu. Não tem. Mas isso me dá mais força para lutar, né? Porque eu acho que tudo que a gente precisava alcançar, nós alcançamos, que foram as decisões. Elas são lentas? São. Mas negativo agora, tão cedo a gente não vai ter. Porque a decisão nossa do Jamil é uma decisão de primeira instância. Claro, a União vai recorrer, nós estamos recorrendo, podemos perder em segunda. Mas até chegar lá eu já quero e acho que essa coisa tem que estar resolvida. Porque levou 12 anos no Jamil. 12 anos ficou na mão do Jamil. 3 anos discutindo com a Aeres quem é que tinha direito de entrar com a ação da terceira fonte. Na nossa ação, a terceira fonte foi julgada até a data que ela valeu. Até o momento do rompimento do contrato. E estão todos contemplados com isso. Na ação do Aeres, ele entrou depois porque o Apolo ameaçou o Odilon. Se ele não entrasse na justiça, nós estávamos entrando. Quando ele viu que nós entramos, eles correram lá e entraram com a ação. E eles perderam em primeira instância porque o juiz declarou que estava prescrito. No nosso caso, não. O Aeres está tentando mudar essa posição agora. Vai para o tribunal, porque o Moreira Alves deu a decisão que deu na terceira fonte, que também foi um horror. Pior do que o voto do Joaquim Barbosa, da ação de defasagem tarifária. De qualquer forma, companheiros e companheiras, senhoras e senhores, e senhoritas, nosso lema é lutar. Que ninguém desmoronou, ninguém vai desmoronar. Mas claro, nós viemos para discutir com vocês o que vocês querem. Essa situação nossa, né, como a gente discutiu hoje à tarde, ela vai se resolver, segundo o ministro, de fora para dentro do governo. O que significa isso? Ou a justiça dá uma decisão, ou a gente vai ter que se organizar e mostrar a nossa indignação. E é para isso que nós viemos hoje. Porque a gente está cansado de ser criticados. O Ivan já falou, nem escuta, deleta. Mas chega uma hora que, quanta mentira, olha, eu mandei para o secretário uma proposta porque o governo não tem dinheiro e um representante da associação está concordando com isso. Nós não estamos concordando com isso. Dizer que o governo não tem dinheiro. Pois eu que sou petista, peraí, né? Me poupe, né? Me poupe. Escrever lá no papel que tem dinheiro até o ano que vem, isso não se escreve. Nós estamos tentando buscar a nossa antecipação tutela de novo. Nem o Aeres escreveu isso. Quem é essa pessoa? Está fazendo o serviço de quem? Isso que precisa estar claro para os senhores.
E essa é a diferença que nós estamos querendo mostrar. Porque aquelas pessoas que nos acompanharam, que batalharam, que está aqui, ó, com idade, etc e tal, elas também se cansam de serem exigidas e cobradas de coisas e de pessoas que nunca participou de nada. Nunca, nós nunca vimos. Essa que é a verdade. Quem pode falar? Ele estava lá antes? Não? Então, assim, agora de repente trouxe a maçã do amor. Não, o governo não pode pagar 35 milhões, mas pode pagar novembro e janeiro. Então, eu queria que a gente pusesse o pé no chão, né? Eu acho assim, estamos todos chateados, mas nós vamos ter que superar. O que é o melhor, nós já conquistamos, que foram as decisões. O momento é um momento muito ruim, né? Porque esse ano é um ano eleitoral. Então, a dificuldade de qualquer candidato assumir essa responsabilidade é muito grande. Ele não assume. A Dilma está em plena campanha e nós vamos ter que decidir entre nós, nas comissões, nos estados, com várias reuniões, o que nós precisamos e devemos fazer. E uma coisa que eu acho que também acabou afunilando para um desencontro de informações, né, e uma ansiedade maior foi do que reconhecemos hoje, né, foi um problema passageiro de comunicação. Mas o Sérgio vai falar sobre isso com vocês, para ver se a gente consegue melhorar a informação. Né? Porque em algumas localidades, ou localidades que nós não temos condições, eles não se reúnem, não trocam ideias, não têm informação constante. E aí as pessoas ficam sem saber realmente o que está acontecendo e, lógico, tem o direito de pensar o que quiser. Mas, para finalizar, e estou aberta aí para esclarecimentos, eu gostaria de novamente agradecer a todos a presença, né? E eu espero que esse não seja o último encontro, o próximo vai ser no restaurante, né? Que você já reservou para comemorar. E eu proponho que todos, né, de certa forma, participem mais ativamente no sentido da gente construir alternativas. E eu acho que sim, de todos que estão aqui, ninguém vai desistir, né? Eu acho que dessa luta, em nome da justiça, em nome do respeito, né, que os trabalhadores, e aí eu não digo só da Vale e da Transbrasil, os da VASP que sequer, né, sabem quando vão receber, né, os da SATA que não receberam nada também, da Rio Sul, da Nordeste, de todos. Né? Só para uma ideia curta, o pessoal do MAP, eu li essa semana, né, os trabalhadores do MAP que fechou, que entrou lá em falência, etc. Agora os trabalhadores, depois de 19 anos, não sei se vocês leram no jornal, depois de 19 anos, o MAP, Barra Mestra, os trabalhadores estão recebendo no máximo 70 salários mínimos, que foi o dinheiro que eles conseguiram arrecadar. Eu não quero dizer que a nossa via vai ser tão longa dessa forma, porque a gente quer unir todos para buscar uma solução mais rápida. E estou à disposição de vocês, se vocês precisarem de algum outro esclarecimento, tá? Aqui esse movimento, nesse exato momento, ganha força para enfrentar o governo, será que não seria, assim, melhor formar uma frente única, se juntar com as outras associações e formar uma frente única de trabalho? Você quer ouvir minha opinião pessoal ou minha opinião política? As duas podem ser. Não tem condições de você se juntar com pessoas que mentem, que inventam, que nunca participaram, que colaram. Não tem nem a coragem de dizer que colou a proposta que mandou para o governo. Mais alguém? Sobre o Aeros, eu não sei se você tem essa informação. O que ainda tem de dinheiro lá? Até quando? Vai plano 1, plano 2? Vocês têm uma noção disso? Assim, mais? Porque não tem ninguém do Aeros.
Pois é, minha companheira, eu não posso falar isso. Eu falo para você, eu respondo para você lá fora. Tá? Assim, o Aéreos tinha que fazer isso. Não tem ninguém do Aéreos aqui para não. Sim, mas ele não tem que estar aqui. Ele tinha que mandar para você alguma coisa. Aqui é a reunião dos trabalhadores. Não é, a última circular é o que estava ali. Se mudou alguma coisa? Não, nós não sabemos de nada. Tá? Se tiver mais alguma coisa, ele vai fazer como você fez. Eu já falei para ele, eu falei, vem cá, toda hora você diz que não tem mais dinheiro. Depois aparece. Aí mata todo mundo o coração e aparece mais dinheiro. Então eu não vou me atrever a falar até quando vai. Tá? Pessoal, aproveitem, eu achei que vocês fizeram muito poucas perguntas para o Dr. Lauro. É uma oportunidade única, ele, por exemplo, não vai mais. Alguém mais aí para fazer os questionamentos aí para o Dr. Álvaro ou para a Graziela? Vou fazer uma pergunta. Doutor, qual é a obrigação que o governo tem de fazer as coisas? Perdeu. As coisas são dois lados. Eu quero e ele quer. Exatamente. Não tem nenhuma obrigação. Agora, é por isso que a gente fez esses estudos para comprovar que, para dizer para ele que ele tem que querer. Olha, é muito bom para vocês. Que queira ou não queira, até um dos discursos que nós usamos lá é: o PT tem um plano de governo pelo menos até 2022. Pelo menos até 2022. O presidente Dilma, depois o presidente Lula, eles estão, é quase uma perpetuação do poder. Porém, em algum momento, eles vão ter que pagar. Em algum momento eles vão ter que pagar. Então, por que não paga agora de forma suave? Esse é um dos argumentos. Só que, no momento, a gente não tem nenhuma força executória de ação judicial, de dizer para ele: olha, está com a faca no pescoço. Não, por hora não. Quando houve a mudança, quando houve essa mudança, nós ficamos felizes. É claro, assim como pode ter um novo desembargador que possa ser mais duro do que ele, pode acontecer, mas nós temos esperança que esse desembargador novo, eu já conversei com ele, ele é uma pessoa que escuta, uma pessoa mais velha, que o desembargador Moreira Alves, e que a gente espera Daniel Paes Ribeiro. E a gente espera que pelo menos ele dê uma decisão que ele mostre que ele tenha lido o processo. Se pode perder o processo, sim, se pode. Mas desde que o juiz diga: perdeu isso. Agora, usar, como se diz no mundo jurídico, nariz de cera, que é uma parte da decisão que caberia para qualquer outro processo no mundo para negar o nosso, isso é inadmissível. Foi o que o desembargador Moreira Alves fez. Há risco de dano irreparável para a União. Cara de pau. Há risco de dano. Portanto, caça a decisão. Mas, vem cá, ele analisou o processo para saber qual que é o dano irreparável? Se os cientistas conseguiram fazer vida, prolongar a nossa vida, até eu posso concordar com ele. Mas nós temos um direito que é muito superior ao direito econômico, ao poder da economia do governo, que é o direito à vida de vocês. É isso que nós estamos falando com o novo desembargador. Não adianta. A ação da defasagem tarifária já foi ganha, já está lá. Falta liquidar, transitar em julgado e começar a liquidar. Então, se o governo ele poderia conceder antecipação de capital para nós começar os pagamentos, e se porventura nós formos derrotados na nossa ação, ele desconte daquele montante da defasagem tarifária. O governo não teria nenhum prejuízo. Nenhum prejuízo. Então, basta ter uma sensibilidade, não precisa ser muito, só não precisa ser nível Moreira Alves, né? Pode ser um nível um pouco mais humano. Mas, e que pense, que olhe os documentos e diga: olha, por mais que eu antecipe, faça essa antecipação, porque o governo nunca vai ter prejuízo.
Só poderia explicar melhor sobre a questão da sociedade tarifária, onde o julgamento lá em Brasília foi 5-2 para baixo, 5-2 para baixo, e agora o ganho não é bom. Por quê? Porque tem que ter um cordão. Aí fala-se assim, todos os juízes deram seu voto, agora tem que explicar seu voto, como que é isso? Não, é importante que ele saiba que pergunta você fez. O colega está questionando por qual motivo os ministros do STF teriam que rever ou explicar seus votos num possível e provável recurso da União, no caso da defasagem tarifária. Ocorre o seguinte: nosso sistema processual ele permite esse recurso chamado embargo de declaração, mas em casos absolutamente específicos. Em casos absolutamente específicos. Por exemplo, o juiz chega lá e diz: o senhor não estava envolvido naquele crime, e aí na parte final diz: portanto, ele condena. Ué, isso não é contradição? Isso é uma contradição. Então, cabe os embargos de declaração para mostrar. Nós não sabemos quais são as razões da União para embargar essa decisão, para entrar com os embargos. Porém, sabemos que eles vão fazer isso. E eles vão fazer isso exatamente para protelar. Protelar. Mas é algo realmente incompreensível. Eu não entendo que exista algum motivo para os embargos de declaração. Porque, tecnicamente, o que aconteceu? A União e o Ministério Público recorreram do STJ para o STF. Só que os recursos, os dois recursos, não foram conhecidos. O que significa isso? Eu não entro nem no mérito se tu está correto ou não. Tu tem um problema processual que impede eu analisar se tu estás correto ou não. Então foi isso que o Supremo disse. Eu não conheço o recurso de vocês. Ele nem entrou no mérito. Quem entrou no mérito, se vocês se lembrarem daquele julgamento do STF, foi o ministro Gilmar Mendes e o ministro Barbosa. Os dois entraram no mérito. Porque eles davam provimento e eles passavam por cima dessa questão processual e iam para o mérito. Dizer, não, a perícia teve problema, é mentira isso, é mentira aquilo. Então, esses dois questões eu não vejo por quê, mas eles vão entrar. Adilado, fala. É o seguinte, né? Você falou em vários da declaração, do governo. Esses embargos tem que passar pela ministra relatora, necessariamente. Ela pode aceitar ou rejeitar esse embargo, ou esse governo ela é obrigada a aceitar? Passa obrigatoriamente por ela, mas ela recebe os embargos. Ela só os julga prejudicados caso tenha interposto fora do prazo. E mesmo, até não seria interessante, porque se ela dá um despacho monocrático, eles vão entrar com agravo regimental, mais tempo. Então é melhor que eles julguem os embargos. Julga e finalizou. O embargo prejudicaram cada ministro que foi. Os embargos de declaração devem ser julgados pelo mesmo órgão que julgou o processo, ou seja, o plenário. Uma questão sobre a terceira fonte. Como é que ficou? Porque, pelo que a Graziela falou, existe uma ação foi julgada e foi dado o ganho. E a outra não. O objeto é o mesmo, a terceira fonte é a mesma. O processo é o mesmo, a terceira fonte dentro do AER. Como é que fica essa situação da terceira fonte? O que é que a gente pode entender disso? Bom, em relação ao processo do AEROS, que o objeto dele é apenas a terceira fonte, ele foi julgado prescrito totalmente. No nosso processo, não. Ele foi dado até o ano de 1991, porque o nosso pedido foi um pouco diferente do deles. A terceira fonte, enquanto ela estava vigente, também não era repassada. Ficava com as empresas. Ou seja, tinha uma retenção indevida.
Então, até aquele momento, o juiz entendeu que, e interessante é que o juiz de primeiro grau era o mesmo. Era o mesmo, o doutor Jamil. Só que ele, em função do pedido do Aeros, ele afastou completamente. O nosso pedido, não. Ele deu uma boa parte da terceira fonte para nós. Mas não tem problema, já foi superada a parte de litiscendência, que seriam duas ações iguais, já foi superado isso. Então a gente tem direito, vai ter direito ao processo da terceira fonte até 91. Até 1991. Todos os recursos da terceira fonte que foram retidos. Tá, e isso implica em quanto mais ou menos em termos de contato? Só um cálculo atuarial para fazer isso. Atuarial. Não tem como saber. Não, eu estou perguntando porque assim, a gente tem a defasagem tarifária que se ganhou, o Aeros tem direito a tantos por cento, né? E tem a terceira fonte. Os dois juntos, teoricamente, eles cobrem o caixa do Aeros. Teoricamente. Mas isso total. Se é uma parte só, essa parte só da terceira fonte, ela já é suficiente? Não, a gente não tem como saber, porque a gente não sabe exatamente o valor exato. Isso aí não tem como saber. Obrigado. Doutor, eu queria perguntar uma coisa. Sobre esse processo cabe ainda algum recurso ao ou agora é só realmente receber o dinheiro, chegar ou ainda tem algum ano jurídico para postergar isso? Tem que ser publicado o acórdão. Depois da publicação, tem 5 dias para os embargos de declaração. E depois de julgados esses embargos, se forem opostos, que provavelmente serão, aí transita em julgado. Aí esse processo sai do Supremo, e vai para a primeira instância. Aí na primeira instância ele vai começar a dizer: o valor é tanto, o valor não é. O valor é tanto, ele é de perícia, e aí começa a execução de sentença. E o senhor não dá uma previsão de isso em questão de 5 mais 10 anos? Sempre que a gente fala em tempo na advocacia é algo arriscado. Eu posso lhe dizer 2 anos, e aí o senhor passou 2 anos e o senhor vai cobrar. Mas nós acreditamos entre 5 a 10 anos. 5 a 10 anos. Agora, da defasagem. Por isso é que alguém tem que se sensibilizar em alguns países de guerra. Para nós 10 anos. Vocês têm informação da o Brasil passou todo esse processo também de 5 a 10 anos? Não, o Brasil houve acordo. Eu só vou apressar um pouquinho, porque a Câmara de Castanho deve ser dentro dos 20 minutos, vamos dar a oportunidade de manifestar-se. Bom, pessoal, eu só queria cumprimentá-los em nome do Sindicato dos Aeronautas. Acho que grande parte, não sei se feito todos não, mas já fizeram parte da Fórmula Aeronautas, da certa forma. Então, gostaria de lamentar essa situação toda que vocês estão vivendo e que tínhamos também, muitas vezes, nos discutimos, tanto quanto vocês, acreditando que essa viria a solução naquele primeiro momento, e também somos novos com a atuação sindical, e por isso nos enganamos muitas vezes, todos se enganaram também, todos se enganam o tempo todo, mas também alguns falam assim, mas eles são novos, de repente não vão dar mais importante que nós damos. Sim, nós entendemos que é importante hoje o Sindicato dos Aeronautas manter o apoio a todos, manter o apoio a essa questão do Aeros, porque somos nós amanhã, provavelmente teremos outros problemas e eu creio até piores que vocês estão vendo, que o nosso futuro é bem negro. Então, lamentamos, estamos fazendo uma condução totalmente política, porém apartidária. Tá? Nós não queremos ver esse ganhar, aquele ganhar, não interessa, nada mudou e não tem mudado, as mudanças vêm acontecendo, então não é aquele ou aquela mudança que faz a diferença. Tá? O que nós queremos é que as coisas sejam resolvidas e que esse dinheiro venha, o resultado para vocês é o dinheiro no bolso, e não é só questão de dinheiro, é sobrevivência. Então estamos trabalhando para isso, o que depender da gente para que isso aconteça. Vocês podem contar com o nosso apoio. Tá?
Tá? Não temos mais também a atuação, a nossa prerrogativa em relação a esse assunto, a nossa tutela desse assunto já saiu dessas mãos. Se acontecer um acordo, nem o sindicato mais vai poder fazer uma assembleia e dizer, vocês aceitam isso, aceitam aquilo. Não é mais assim. Cada um de vocês vai ter que ir lá e assinar, dizendo que aceita ou não aceita. Então, na verdade, o que a gente pode fazer é dar o apoio necessário financeiro, tá? Naquilo que for possível, dentro da capacidade financeira do SNA, vocês podem contar, enquanto a diretoria estiver aqui, que vai permanecer. Tá? Eu agradeço aí a atenção de todos e eu comecei um pouco mais cedo porque nós temos um pouco. Bem rapidinho, qual é o outro apoio que vocês podem dar para a gente em matéria de população, se tivesse uma grande manifestação, junto com os da ativa, porque tem muita gente no ano aí que tem esses direitos e não aparece. Porque tem medo das empresas, uma retaliação. E, independente disso, porque o sindicato só existe hoje, como eu ouvi uma vez e eu pensei, é legal, só por causa desses idosos aqui, eles abriram hoje uma regulamentação, existe um sindicato. Por isso, porque os jovens não querem saber dos velhos. E nós precisamos deles hoje. Tem razão. Eu diria o seguinte, que os ativos que fazem parte da Aeros hoje é mais fácil de sensibilizar. E mesmo assim, eles não saem da sua zona de conforto hoje para vir ajudar vocês. Entendeu? Imagina os mais novos. Então, não é fácil mobilizar o grupo para fazer uma movimentação. Nós estamos tentando criar uma nova fase dessa questão sindical e confiança, por questão da gente ter aqui na mesma direção, estamos tentando mudar isso. Mas eu não teria confiança para dizer hoje o seguinte, conseguimos mobilizar o grupo dos novos para fazer uma mobilização em apoio ao ERP. Na discussão financeira, que está no bolso no final do ano, a gente não consegue, então eu não permitiria isso agora. É uma coisa do futuro, eu espero que sim, eu torço que sim, trabalhamos para que isso aconteça. Agora, hoje que vemos, o pessoal que está na ativa, tem para receber o Aeros, não vem, a gente não consegue chamar, não consegue trazer o pessoal. Então, muito menos os novos que nem sabem o que é Aeros. Muitos nem sabem o que é Aeros. Entende? Então, é essa a dificuldade, é politização. Depois que vocês já passaram, infelizmente, vem com a idade. Mas aí, às vezes, é tarde. Eu acho que nós vamos ter que mobilizar os novos, os aviões. E vocês vão ter que ajudar. Não, não depender da gente, sim, vamos fazer. Nós conseguimos parar a aviação. Foi. E uma greve, no chão. Em 86, 86. Se nós tivéssemos já evoluído politicamente para isso, eu diria que Mas éramos jovens. Mas a gente para os novos. Ele disse que os jovens não estão conscientizados, mas nós éramos jovens. Não, eles estão no. Mais alguma coisa que eu possa responder? Nos próximos anos a gente quer. Para nós ainda é muito. Mas temos que agradecer esse apoio. Eu já falei com várias manifestações de aeroporto, com aeronautas para entrar, e eles estão lá sempre nos apoiando, apertam a mão, parabéns por isso. Obrigado. No que depender da gente, tá? A gente vai ter o apoio até o final. Eu espero que esse final esteja próximo, né? Nessa questão. Obrigado. Companheiros e companheiras, mostra porque a gente divide as mesmas condições, passamos pelas mesmas amarguras, então por conta disso, esse é um caso que a gente não tem que ter vergonha desse trato, não. Eu acho que aqui o aspecto, e esse coletivo, pelo menos essa mesa que debateu um pouco mais cedo sobre isso, era justamente essa condição, ou seja, para que a gente viesse aqui e o próprio grupo escutasse um pouco o aspecto jurídico, tá? E a questão política. Tá? E em cima disso é o que a gente veio aqui agora tentar fazer uma reflexão. Nós temos os aspectos políticos, nós tivemos as ações políticas, as ações jurídicas. Para que isso tome termo, para que isso tenha corpo, a gente vai precisar de
determinados momentos para que tenha um resultado mais rápido, aí sim que a companheira ali dizia, ou seja, temos que fazer mobilização, qual é o tipo de ação prática para isso? É com essa condição que a gente está tentando aqui hoje ver como nós vamos fazer isso. Não é de que jeito, não é a forma, e não é nesse momento. Se pelo que a gente percebeu, a gente prescinde um pouco da questão da ajuda dos ativos disso. Eu também voltei, eu estou voando. Apesar de aposentar, estou voando. Muitos como eu estão nessa mesma condição. Ou seja, esse é o momento agora para a gente tentar intensificar essa mobilização como ferramenta para que no momento oportuno, se o doutor Lauro precisar de alguma coisa para que saia uma sentença mais rápida, uma sentença favorável mais rápida, ou um aspecto que o ministro nos dê uma atenção, ou uma força mais rápida, ou seja, nesse momento a mobilização tem que ser intensificada, pessoal. O que eu estou dizendo aqui, essas reuniões que as comissões estão fazendo, qualquer outro tipo de coisa, isso tem que estar o tempo todo, para que no momento oportuno a gente chegue e consiga deflagrar isso e no momento certo a gente consiga a ferramenta adequada. Esse era o primeiro aspecto que eu queria falar. O outro aspecto, a gente tem que ter uma outra ferramenta da comunicação. Eu recentemente assumi a federação, tá? E a gente tinha um instrumento que foi bastante utilizado, foi até o apelido do BBPJ, né, que era aquele aspecto da TV. Já te liberei, 5 minutos, porque o que acontece? Eu só vou dar uma interrompida aqui. O André de Tomás tem pelo menos uma certa angústia de dar um esclarecimento para vocês, para que muitos, principalmente os ex-valinianos e tal, confundem quando a gente fala do André de Tomás e está achando que é o outro Tomás. Ele só quer dar esse esclarecimento. Eu não tenho nada a ver, pessoal, com a moça lá. Meu nome é Francisco José Tomás, sou presidente, sou um dos patronos da ação, dessa ação que hoje a gente está lutando com a Graziela desde 2001. Então é isso que eu me deixo no fundo, esse filho da mãe aí para dizer outro. Não, esse cara aí escreveu aquilo lá, não quer saber de que o governo não tem dinheiro mesmo, que ele está concordando com o governo. Não é minha posição é exatamente 180 graus, ao contrário. Eu acho que o governo tem dinheiro, se não tem, queria ter. Pelo menos, ou se vira, porque a gente está nessa situação por causa do governo. Porque quem dirigiu o aéreo, se por falta de fiscalização e atuação, foi o próprio governo, não eram nós que estávamos lá dirigindo o aéreo. Foi ele que permitiu chegar a essa situação. Mas eu agradeço a presença de todos e vou te falar uma coisa, gostei da plateia, bonita a plateia, parabéns. Rapidamente, aí, tomando a questão da comunicação, exatamente esse é o vocábulo que a gente tem que utilizar, e é o que foi encomendado para a nova assessoria, para que a gente tenha uma ferramenta mais eficaz, mais moderna de comunicação. Porque simplesmente a informação, a gente sempre fica na dúvida de fato o nosso interlocutor recebeu exatamente aquilo que a gente pretendia. Então, algo parecido, se não for bom aquilo, mas talvez uma ferramenta melhor, isso está no nosso compromisso de tentar fazer com que consigamos interagir mais e aí sim ter a resposta de imediato das nossas ações. Tá ok, pessoal? E aqui eu gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer ao pessoal aqui de Curitiba a acolhida que nos deram aqui nessa casa. Eu achei um espetáculo esse seminário aqui. Nossa, muito bom e tal. Esperamos ter outras oportunidades de fazer esses ou outros encontros, mas aí sim uma solução já para o nosso problema resolvido, uma outra condição. Né? Então, obrigado, não sei se o Ivan agora quer passar mais para alguém, ou alguém que queria fazer algum esclarecimento. Tá. Se Deus quiser. Isso aí. Nós temos aqui o Alexandre Kaiser, de São Paulo. Então vamos dar uma oportunidade para que vocês o conheçam e ele venha conhecer o nosso time aqui, que a tática e estratégia é alemã. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. E fico muito satisfeito de ter bastante unido, buscando os nossos objetivos comuns, o retorno dos nossos problemas. Só fazer um apelo também, que eu faço parte da Comissão de São Paulo, e sempre que vocês forem acionados pelo nosso querido Ivan, vocês respondam positivamente nos movimentos.
Porque eles são a inteligência e nós somos a força. Muito obrigado. O Zoroastro deve voltar daqui a pouco, não sei se ele quer manifestar-se, mas fui verificar o número de pessoas que nós temos aqui. E realmente vocês cada vez mais me surpreendem. Nós não passamos Curitiba e Grande Curitiba, nós somos mais de 74 pessoas. E colocar aqui, apesar de ter o recheio de Florianópolis, que me perdoe o atrevimento, mas vocês são de casa, fazem parte do time, estamos em 56 pessoas. 57. Não é o que está me dando oficialmente lá. E isso para nós é um número surpreendente. Normalmente o máximo que nós colocamos aqui são 42, 43 pessoas. E as nossas reuniões normais giram em torno de 30. Então vocês estão de parabéns, como sempre estiveram. Estão respondendo maravilhosamente. Se quiserem fazer mais perguntas, tem aqui o Sérgio, tem a Graziela para se manifestar. E eu vou ver se você gostaria de falar alguma coisa. Fique à vontade. Casa é sua também. Olá pessoal, acho que não me conhece, meu nome é Zoroastro, mas a maioria daqui já me conhece. O que acontece é o seguinte, eu achei vocês um pouquinho inibidos. Vamos pessoal, vamos fazer mais Opa, pessoal, vocês estão um pouquinho inibidos, vamos fazer um pouquinho mais de perguntas. Nós estamos aqui para responder para vocês, porque nós temos que arrumar um jeito de modificar essa situação, porque vocês vejam uma coisa, você receber não tem dinheiro, falta verba, não é isso, ficar nos enganando desde agosto do ano passado, de 2013, para assim chegar, bater a porta aqui, bate a porta na tua cara e não tem dinheiro, e daí? Eu acho que nós temos que tomar um jeito aqui, arrumar alguma coisa, eu estou maquinando aqui muita coisa, mas aí não está definitivo. Então eu gostaria de ouvir de vocês também algumas ideias, algumas sugestões. Bora, já deu uma microja. Eu só quero saber o seguinte, vocês se reuniram agora aqui, a comissão se reuniu toda nesse período de uma hora e a hora de comissão aqui, eu não fui e em termos de alguma citação radical, foi discutido alguma coisa? Citação radical. Você me perdoa que o velho de 83 anos já está solto. Uma ação radical foi estabelecida no nosso encontro. Foi também. Não chegamos lá. Foi visto a possibilidade de fazer alguma ação radical, tipo confinamento? Assim de momento não foi. Foi sugeridas algumas ideias, mas você sabe, a alma do negócio é você escolher. Você não pode chegar e abrir, daí você vai dar a oportunidade do inimigo. Então, por isso, todas as vezes que eu fiz algumas confinamentos, invasão das mulheres, eu nunca abri o jogo. Você não pode abrir. Mas nós estamos estudando uma maneira, porque confinamento não está todos manjados. Nós temos que arrumar uma outra situação aí para atrapalhar a vida deles. Entendeu? Mas ainda não tem nada definitivo. Principalmente porque o grupo está um pouco cansado. O grupo está um pouco cansado e estão se, vamos dizer, não é abandonando, mas estão se sentindo muito, não vê as coisas ocorrerem, então o pessoal está, vamos dizer, se acomodando um pouco. Nós não podemos nos acomodar. A hora que nós fizemos um chamamento, eu gostaria que todos, dependente dos estados, se fosse possível, fazer em todos os estados, para dar uma alerta geral ao nosso governo. Era isso que eu gostaria de dirigir a vocês.
lá na Comissão do Rio de Janeiro. Estou à vontade para receber de vocês qualquer sugestão. Vou passar o tempo. Pode falar, já. E as nossas sugestões pessoais que a gente pode fazer, a gente manda para as comissões aí, para as comissões discutirem. A gente não pode abrir aqui, porque também não foi. Então, a gente mandaria para o plano. Mas é invadir a granja do corpo. O finamento da granja do corpo. Vamos cuidar para a proposta não ser torta. Vamos lá, pessoal, só para ajudar um pouquinho, né? Eu falei aqui quando me deram a palavra, falei até demais, mas a gente tem um problema para enfrentar, né? Assim, acabou, teve a Copa, né? E isso aí, o Brasil parou, lamentavelmente parou, não teve como a gente agir, apesar de diariamente eu ligar, a gente esteve inclusive lá. Mas era brincadeira, nós estávamos dentro do gabinete do presidente da Câmara, eu falando com ele e ele assistindo a Inglaterra e não sei o quê. É uma coisa de louco, te dá uma raiva. Né? Porque, pô, não, nos dê atenção, nosso problema é sério. Né? E o que nós temos pela frente agora? Primeiro, uma campanha eleitoral extremamente acirrada, isso é o que está colocado. O Congresso Nacional, até o dia 5 de outubro, só vai ter 2 sessões. 2 sessões. Uma vai ser logo mais, mas só 2 sessões. Quer dizer, deslocar para a Granja do Douro, eu também, nós já pensamos, inclusive o pessoal lá de Brasília, tem milhares de ideias, né? Mas a gente vai amadurecer isso aí. Eu acho que a gente tem um tempo para amadurecer. Né? Vamos lá na porta do comitê da Dilma, né? Lá em Brasília, ou em São Paulo, ou aqui em Porto Alegre, ou aqui. Tudo pode ser feito. Né? Só depende de nós. E para isso, eu acho que as reuniões das comissões, elas não podem ser toda semana, porque cansa e também você não tem, assim, muitos assuntos para tratar nesse momento. Mas, diante desse ato que a gente vai ter, entre o processo eleitoral, o fato do Congresso Nacional não estar funcionando, nós não vamos deixar de agir institucionalmente. Nós não vamos, né? Porque... assim, até a reunião com o governo, para ele, porque quando o Berzoini me ligou e disse, né, cumprindo um trato que nós havíamos feito na sala dele, ele ia me avisar quando não tivesse espaço dentro do governo para continuar ou para avançar na medida provisória, ele me ligou para me dizer isso. Eu esperneei, falei, chorei, fiz o diabo, né? E eu falei, eu não vou comunicar isso aos participantes. Você que vai falar isso para as comissões que estiveram lá, porque eu não tenho coragem de falar isso. Não tenho. Claro, a gente levar as comissões para ele falar que não vai ter, também é gastar dinheiro à toa. Mas a nossa relação com o governo, ela não está rompida. Rompida que eu digo assim, de repente sai uma antecipação do tutela, o governo chama para conversar. Nós vamos ter que ir para conversar nesse meio do caminho, entendeu? Nós vamos precisar de vocês para exigir o cumprimento da antecipação do tutela. Perfeito, vai acontecer daqui, sei lá, 1 mês, 10 dias, tem que estar todo mundo ligado. Então, as comissões daqui para frente, elas vão ter que ter um papel mais atuante no sentido de rapidez de comunicação. Eu acho que aqui em Porto Alegre, aqui em Curitiba, isso está funcionando direitinho. Quem não tem rapidez somos nós lá na federação, né? Que demora um pouco mais, porque o coletivo é maior, né? São vários sindicatos, você tem que conversar com todos os sindicatos, tem que ter autorização de todos para fazer as coisas. Não dá para fazer da nossa cabeça, a Graziela quer, então está fazendo. Não é assim, viu, gente? Nada que eu faço sem falar com ele, eu tenho que pedir autorização. É diferente do período que eu estava no sindicato, porque a gente construía a proposta
discutia lá dentro e saía fazendo, né? Independente do sindicato A ou B, ou grupo A ou B não seguir. Então, agora é um momento diferente, então a gente vai ter que se habituar e administrar isso. Então, as comissões, elas vão ter um papel fundamental nesse momento. E eu digo para você o seguinte, é muito importante o convívio. Acho que aqui em Curitiba vocês exercitam isso mais do que nós, no Rio de Janeiro, mais do que talvez até Porto Alegre, né, e São Paulo. E isso é importante. Essa aqui é uma célula, né, que a gente tem que copiar. E daqui é que tem que sair as ideias, né? E as ideias, elas têm que ser nossas, né? De nós todos. Aqui tem que ter consenso, todo mundo tem que estar afim de fazer. Não adianta a Graziela e a... Desculpa, teu nome? A Célia. Nós vamos lá para Brasília dormir na Granja do Douro. Sim, sou eu e ela. Na Granja do Douro. Tá bom. Mas não dá. Você tem infraestrutura, você tem que ter uma série de coisas atrás disso. Não é assim, né? A gente que já fez vários episódios tem inúmeras consequências. Neste momento é bobagem, não tem ninguém na Granja do Douro. E muito menos na casa que a Dilma mora, né? Porque ela está viajando pelo país todo, ela está em plena campanha, nós não vamos atingir objetivo nenhum, né? Ficar esperando ela em algum lugar. Então, diga-se de passagem, Polícia Federal, seja quem for, está atrás dos aguaceiros, né? Não conseguiram nem liberar, né, o pessoal do Rio de Janeiro, lá tem ainda vários estudantes presos por conta daqueles movimentos. Claro, não vamos destruir nada, mas está todo mundo de olho, né? Então, vamos invadir a pista de Santos Dumont, vamos parar a aviação lá, fica fácil, né? Aqui ela falou, nós vamos cuidar dos aviões e vocês, né? Já foi fácil, já não é tão mais fácil assim, entendeu? Tem que ter todo um arcabouço, as pessoas têm que concordar, essa coisa não pode ser discutida assim, entendeu? Tem que ser uma coisa muito reduzida, de pessoas discutindo, para não dar errado, para não ser perseguido, entendeu? Você não, a polícia bater na tua porta dizendo que você está querendo destruir, né, o aeroporto de Santos Dumont, ou seja, tem muita coisa para pensar, mas tem muitas ideias. Eu acho que se a gente exercitar, nós vamos chegar a alguma coisa que a gente se sente com condições de fazer. Porque o que a gente está reparando? Vamos chamar a manifestação. Vocês vão, mas o que pode uma manifestação de 30, 40 pessoas com a idade de vocês aqui no aeroporto? Eu me sinto extremamente culpada quando isso acontece, né? Porque é um sacrifício monstruoso. Nós não estamos falando dos jovens que estão começando a carreira agora, nós estamos falando das pessoas que construíram o Brasil, construíram a aviação brasileira e não merecem esse tipo de coisa, né? Então a gente vai ter, vai surgir, hoje a gente conversou algumas coisas, depois o Ivan vai reunir com vocês, nós vamos trocar ideia, nós vamos montar quem é a pessoa que está embarreirando essa história, vamos ver o que é possível fazer, entendeu? Então, mas isso não vai ser discutido assim não, vai ser discutido nas comissões, pontualmente, para a gente não entregar o ouro para o bandido, tá bom? Alguém mais tem alguma pergunta? Eu quero perguntar. Vamos lá, dona Francisca. Esse período eleitoral agora, pode acontecer essa medida provisória? O governo afastou a possibilidade da medida. Você diz assim, tecnicamente, pode, não tem nada que impeça. Tanto que se a gente tiver uma antecipação de tutela, o governo vai ter que fazer uma MP para pagar. Entendeu? Então, nesse momento não tem nada que proíba, não. Não. Vai ter que justificar, entendeu? Mas a medida provisória tem uma validade. Depois a presidenta ou renova ou aquilo vira um decreto-lei ou coisa semelhante, entendeu? Tem todo o mecanismo. O executivo funciona. É o seguinte, nós temos duas hipóteses. Uma política, essa aí está morta. A outra é a política. É a única que nós podemos pegar e
Porque independente do governo que vem, sai aqui, o Supremo fica lá, é o mesmo. Ele que deu a disposição, que vai lá, paga ou não paga. Não é o Câmara, o Senado, ou o Congresso, por exemplo, paga, como ele está fazendo. Não é que paga, o STF. Não, ele já disse isso. Por que não é pago? Porque existe um rito jurídico que tem que ser observado. Então, os ministros votaram, eu não sei se o senhor assistiu, né, a votação, o plenário no dia que a Barbie ganhou, nós estávamos lá, deu para ver assim, teve ministros que deu voto sem ler. O ministro o ministro Barroso, ele deu o voto dele sem ler nada. O que eles estão fazendo nesse momento? Onde está o processo de defasagem tarifária? Aguardando os ministros terminarem de escrever os seus votos. Ainda está nisso. Quando eles terminarem de escrever, ele está nesse setor. Se todos os ministros entregaram, nós não sabemos. Tanto que no último dia, nós estávamos em Brasília, pedimos para o presidente da Câmara e para o deputado Rubens Bueno agendar uma audiência para nós, naquele dia ou no dia seguinte, junto ao ministro Lewandowski e à ministra Carmen Lúcia. Tá? Por quê? Nós iríamos pedir para o ministro, eu estou falando algo que eu sei que o senhor tem dificuldade, né? Mas está me escutando? Ah, tá. Não, pensei que o senhor estava me escutando. Então, o ministro Lewandowski, ele, naquele momento, era público que ele estava presidente. O Barbosa tinha pedido para sair 2, 3 dias antes. Informou que estava saindo. Depois ele mudou de ideia. Quando nós saímos de lá, na segunda-feira, é que nós fomos entender por que o Lewandowski e nem a Carmen Lúcia nos recebeu. Porque o Barbosa se arrependeu e vai ficar até o dia 10 de agosto para garantir todos os assessores dele no gabinete do Lewandowski. Por quê? O que nós queríamos? Conversar com o Lewandowski e dizer: ministro, eu tinha ido com ele de São Paulo para o Rio uns 20 dias antes dessa estada, né? Íamos pedir para ele: ministro, agora o senhor está presidente, acelera a publicação desse acordo, né? Porque para nós é muito importante isso. O governo até chegou a levantar que uma das desculpas de não se fazer um acordo é que sequer você tinha a publicação do acordo. Entendeu? Você tinha a plenária lá, você tinha publicado a decisão, mas você não tinha a publicação do acordo, e que isso era muito temerário, era muito frágil. E foi por isso que a gente pediu, inclusive, a reunião com o ministro Lewandowski e com a Carmen Lúcia, para dizer que o acordo que o governo ia fazer no final do ano não evoluiu. Se o governo disse que estava fazendo acordo na ação, era mentira, para ela acelerar o que estava faltando para a gente ter esse acordo. Então, ainda tem trâmite sim, os ministros têm que entregar seu voto. Depois disso, o presidente é que decide, o presidente do Supremo, que decide quando vai publicar. Ele decide, se quiser publicar amanhã ele publica, se quiser publicar daqui 1 ano ele publica, 2 anos, 3 anos, é assim. Ele não tem tempo estabelecido para isso. Depois da publicação, a União vai entrar com os embargos, porque é da natureza dela fazer isso. Aí o Supremo vai ter que julgar os embargos. Normalmente a Carmen Lúcia ela leva para o plenário. Aí vai dizer, cabe ou não cabe esses embargos. Acabou. Foi publicada a decisão dos embargos. Pronto, aí vai para a vara, que pasmem, é a 17ª vara de Brasília, é um andar de baixo, não, minto, um andar de cima do Jamil,
uma juíza que está citada no caso do Aeros VASP há 8 anos. É a mesma juíza. Não morre. E nem troca. Eu não sei o nome dela. Essas coisas eu não gosto de ficar guardando, não, porque eu vou virar na minha cabeça. Mas ela é ela. O próprio doutor Ayub, né, que já conversou com ela, já pediu para ela que essa execução tinha que ser rápida, porque depende de salvar vidas, etc. Hoje ele diz, eu estou preocupado, porque o histórico daquela vara é um anzol, entendeu? Porque ela fica 7, 8, 10 anos para dar uma decisão. É o caso do Aeros da VASP, que está na mão dela. Até agora ela não deu sentença, ela não fez absolutamente nada. Nós conseguimos antecipação tutela, no caso idêntico de vocês, da Vale, do Grande Brasil, no caso VASP. Foi inclusive anterior. A Neuza deu primeiro antecipação tutela para o caso VASP e depois ela deu para o caso Vale. Né? E depois ela quase foi demitida, porque ela foi afastada da comissão do tribunal que julgava ações de previdência privada. E refizeram todas as comissões e tiraram ela de lá, porque ela sempre jogou a favor dos trabalhadores. Fizeram uma reforma no tribunal para tirar as ações de previdência privada da mão da doutora Neuza. Então, a antecipação tutela da VASP também foi suspensa pela Ellen Grace. Só que o dinheiro já estava até depositado no fundo Aeros, já tinham pago o valor referente a 1 ano de benefício, o governo depositou e a liquidante devolveu, porque a Ellen Grace suspendeu a liminar às 11h30. Nós estávamos lá em Brasília, tomando chuva, né, no dia que o ministro foi e nós exigimos que fosse notificado para deixar o dinheiro e manter o dinheiro lá. Então, assim, essa juíza, ela tem um histórico que não é muito favorável a nós. Eu conversei com o doutor Ayub e ele mesmo me disse, isso aí vai ser um problemão. Né? E, assim, o prazo que o doutor Lauro deu, eu acho que ele está sendo bondoso. Bondoso. O Jamil levou 12 anos para dar uma decisão. O Jamil, que fica embaixo da juíza. A juíza está há 14 anos com o processo da VASP. Né? E o Jamil levou 12 para dar a decisão. Ela continua, ela está com 14 e não deu decisão nenhuma. E quando é que ela se aposenta? Não sabemos. Então, assim, a decisão do STF, tanto essa quanto o agravo que nós temos lá dentro com relação aos embargos, eu não sei qual é o nome, mas está dentro do STF, a gente só vai buscar quando o senhor estava dizendo, nós só temos a saída jurídica. Sim, temos 2, 3 saídas jurídicas, mas não depende, o prazo não depende da gente. Mas, por exemplo, os próprios embargos que nós temos lá, a gente só vai conversar com o Lewandowski sobre ele quando a gente explorar toda a coluna do meio, entendeu? A hora que a gente ultrapassar todas as outras instâncias que a gente pode ter êxito. Porque uma vez que chegou lá, o que for decidido acabou. E aí pode ser até contra nós. Você pode ter uma decisão, uma outra tutela aqui. Entendeu? É complicado sim. Você leva algum tempo para pegar, mas essa é a nossa realidade. É por isso que as pessoas às vezes acham que a gente ou está criando ansiedade, ou a gente está criando expectativa nas pessoas. Eu tenho sido assim, muito realista nisso. Claro, eu também me entusiasmo, imagina. Quem esteve lá em Brasília, o próprio presidente da Câmara, dizendo que não, agora vai resolver. Não, vocês viram isso no vídeo. Vocês viram, imagina, a gente estava lá. Como é que você não ia acreditar no cara? Não, põe o cara na parede, você está falando a verdade ou não? Eu estou falando a verdade, foi isso que me disseram. No fim não foi nada daquilo, entendeu? Então,
teve muita responsabilidade, muita, assim, eu digo, empenho em buscar coisa séria, porque para buscar coisas equivocadas, por vias tortas, nesse momento do campeonato, depois que a gente ganhou tudo, mas tudo é possível, gente. O governo, quando faz um acordo, ele não vai fazer um acordo 100%. Vamos pôr o pé no chão? Isso é verdade. Se alguém quiser comprar essa dívida, porque pode acontecer de algum banqueiro monstruoso querer comprar essa dívida, ele também não vai pagar 100%. E aí foi tudo pro beleléu. Então, o que nós temos que avançar agora é nesses caminhos que temos, que depende de nós. Provocar a justiça para que a gente tenha a resposta e se mexer na hora ideal. Não adianta falar para vocês, olha, daqui 15 dias vamos fazer uma manifestação no aeroporto. Sim, todos vocês vão lá com 5 graus de temperatura esperando 150 cada pingado chegar. Não, mas tinha que ter aproveitado a Copa. Sim, mas o que o turista influi o pagamento aéreo? Posso saber? Me poupe, né? Botar os idosos para tomar sol, para ficar no meio da rua, para dizer o quê? O turista que está achando aqui maravilhoso, tomaram tanta caipirinha, eles vão voltar milhões de vezes. O que é bom, o dinheiro que deixaram aqui. E pode ser que até o final do ano a economia do Brasil melhore e aí a gente tem chance. Agora, querer botar para fora, tudo bem, fazer uma denúncia internacional, até aí nós já fizemos, pela ITF, pela IVALPA, todos os mecanismos de comunicação da área de aeronáuticas, aeroviagens, tudo isso já foi feito na própria OIT, Organização Internacional do Trabalho, a gente fez essa denúncia, mas pode fazer na Corte Interamericana, não vai dar em nada, porque a Corte Interamericana não tem nada que obrigue o governo a pagar, nada, a não ser quando estiver transitado em julgado e não couber mais nenhum recurso e os cálculos estiverem prontos. Essa que é a realidade. Precisa ter essa informação. Tem muita gente que escreve cartinha para deputado, senador, denunciando que nós estamos enrolando, denunciando isso, denunciando aquilo. Ganhamos a ação e a ação não foi paga. E simplesmente é mentira, porque assim, nenhuma ação chegou, nenhuma ação está transitada em julgado, então a Corte Interamericana não pode fazer nada, absolutamente nada. Poderia fazer se teve um erro judicial, mas não teve erro judicial nenhum. Senão, os interessados teriam se, como o mensalão, o pessoal está denunciando, porque eles entendem que teve um erro judicial. Mas no nosso caso, da ação civil pública, a ação de defasagem tarifária, não teve erro judicial. Na trabalhista teve porque não teve sucessão. Gente, vamos pôr o pé no chão? A lei é muito clara, não teve sucessão nunca, a lei está clara, capítulo 61 da lei, ninguém que compra ninguém vai levar sucessão pela lei nova, senão ninguém ia comprar. Então não adianta você pode levar esse pacote aqui interamericano, ela vai pegar a denúncia, recebemos, mas não temos dados suficientes para avaliar, agradecemos sua atenção. Eu li a resposta deles dizendo que não podiam fazer nada lá. Ponto, olha, nem vi a resposta, mas as pessoas ficam iludindo. Quem mandou dizendo que era um sucesso, que era uma beleza, bastava tudo bem. E as pessoas acreditaram que eles iam fazer alguma coisa, mas não deu na resposta. Uma coisa que você pode, as pessoas que estão aqui podem ter certeza. Eu acho assim, eu tenho muita diferença com o Ivan, já viveu demais, durante esses anos todos, mas não fica com ciúmes, não. Mas, assim, a gente nunca vai mentir para vocês. Não vai. Todas as vezes que eu entrava no BBB, vamos com calma, pessoal, vamos esperar, vamos ver, a gente já foi enganado, Claro, você está lutando para conseguir, você não pode lutar
vocês saberem. Porque o governo pode propor um acordo, sim. Um acordo que cada um de vocês, isso precisa ficar claro, hein? Para vocês não serem surpreendidos. Nós estaremos aí para tirar algum esclarecimento. Vamos supor, passou tudo, não teve tutela antecipada, o governo faz um acordo. O Aeros, pela lei, ele não pode aceitar um acordo com redução de benefício de vocês, nem com redução de reserva que as pessoas têm lá. O que ele vai fazer? Exatamente o que foi feito no caso da Rio Sul, da Nordeste, dos planos que foram liquidados. Eles vão mandar uma cartinha, eu estou avisando já para vocês se prepararem se isso vier acontecer, mas na hora a gente vai dar, me interrompa se você não quer que eu fale. Eles vão mandar uma cartinha para vocês e vão dizer, olha, o governo resolveu fazer uma proposta onde o Aeros tinha para receber, reconhecido pela Justiça, o Aeros tinha a receber 3 bilhões e 50 milhões em 2009, quando fechou o quadro geral do Cardoso. Esses 3 bilhões atualizados dizem que está em torno de 5 alguma coisa. Né? Eu tenho minhas dúvidas, mas não é mais do que isso. Tá? Bem, o Aeros não pode aceitar a redução de benefício. Então ele vai mandar uma cartinha e vai falar, olha, o governo tinha que pagar para nós, vou fazer a conta redonda, 5 bi. E isso significava 100% do teu salário. Só que o governo está fazendo uma proposta de 2,5 bi do Aeros. Isso vai significar 50% do teu salário. Você aceita? E você vai ter que pôr a cruzinha, assinar, reconhecer firma e mandar. E através disso é que vocês vão receber o benefício ou não com a proposta de acordo. É isso. Exatamente como foi no caso da Rio Sul, da Nordeste, quando houve a liquidação. O que o liquidante mandou? Quem conhece alguém da Rio Sul, da Nordeste aí para usar um exemplo? Ele mandou assim, ó, só aposentados, né? Porque os ativos não tiveram nada para receber. Tem lá o seu direito, mas não tem dinheiro lá, então a prioridade é pagar para os aposentados. Então ele mandou essa cartinha e disse, eu tinha aqui X, né, de reserva, só que o senhor só tem Y. O senhor quer transferir isso para um banco privado, para outro fundo aberto, que aí você fica isento de descontar 27,5% de imposto de renda, ou o senhor quer o dinheiro na mão? Aí o próprio Aeros desconta 27,5% de imposto de renda imediatamente. Então, vamos supor, você tinha lá 800 mil reais por hipótese e liquidou o plano da Rio Sul. Você deveria ter 800 mil, liquidou o plano da Rio Sul, mas o teu dinheiro lá é 400 mil de reserva. Ele mandou uma carta para todo mundo dizendo, eu só tenho 400, você quer que eu deposite ou você quer receber? E as pessoas tiveram 30 dias para se manifestar. Nós até conseguimos a ampliação para o grupo da Rio Sul, se não me engano, porque ele tinha dado uma semana só, nós fizemos um escândalo, porque isso tem que publicar no Diário Oficial, ou Jornal de Grande Circulação, aí o Aeros disse que não tem dinheiro, aí não publica, aí a gente fez ele botar na página, mandar carta para as pessoas, etc. As pessoas tiveram que captar, muitos nos ligaram, muitos nos procuraram, o Ivan e outros, para perguntar, o que eu faço? O que eu faço? Não, os atrasados, na cartinha estava escrito que se por um acaso os demais ativos do Aeros, ou se entrasse algum dinheiro, fosse vendido, os ativos, ou entrasse dinheiro, eles depositariam a diferença que está faltando. Tá? Aí recebendo isso daí, embora, Receber os atrasados, por hipótese, você não recebe mais nada. se você fizer uma conta, você tem lá
Acabou, acabou. Se você recebeu tudo, acabou. O que eles sustentaram, e eu não sei se vai ser o mesmo, né? Se ainda tiver algum imóvel para vender, possivelmente o texto da carta vai ser igual. Ah, quando vendemos, porque eles têm um ativo lá em Brasília, que é um prédio, acho que na Vale, né? Aquele prédio lá onde a Vale ajudou a construir, edifício. Isso. Eles têm lá dois, o Aeros tem 2 andares praticamente lá, né? Só que é o seguinte, quem construiu aquilo foi o Luiz Estevam, nunca pagou INSS, está condenado, não paga e você não consegue CND. Então, aqueles 2 andares você não consegue vender porque está bichado, as pessoas não querem pagar dinheiro nenhum naquilo porque não tem documentação e sabem que vão ter que pagar todos os impostos que não foram recolhidos na construção dos últimos 20 anos até agora. Então ninguém quer comprar. E o próprio Aeros está esperando, porque o Luiz Estevam fez um acordo de pagar os tributos de algumas construções. Eu não sei, que por sinal até o juiz Jamil, na primeira decisão, foi lá e bloqueou o dinheiro do Grupo OK, né, que era esse dinheiro que ia para a União. Então, assim, na verdade, se tiver com os tributos todos pagos daqueles 2 andares, você consegue um valor significativo. Se não, ele é vendido na Bacia das Almas, aqueles 2 andares maravilhosos que o Aeros tem lá. Né? Então, o liquidante está segurando, até porque não consegue vender, essa que é a verdade. Tem algumas ações para vender ainda, e assim, ele vai dizer, se entrar algum dinheiro ainda relativo aos 800 mil que você teria que receber na hora que liquidou o plano, eu vou depositar para você na conta, ou no fundo de pensão privada que você vai abrir no banco, ou na sua conta corrente, aonde você demandar.